aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 33 minutos. Nesta terça-feira, dia 22 de março, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, entrando para o segundo tempo, né, Zezé? Já que o nosso jogo aqui tem 3 tempos, nós estamos no segundo tempo. E agora é o nosso momento da entrevista diária. E ontem eu conversei com esse escritor, o Pedro Simões. Ele é um dos organizadores do livro Empresários no Banco dos Réus. E o que é isso, né, Zezé? Na verdade, eles fizeram vários textos falando sobre compliance, sobre os empresários que foram envolvidos com corrupção em relação à Lava Jato e outras empresas, e o que essa corrupção impacta no cenário econômico e na vida das empresas, e como que as empresas tiveram que fazerem mudanças para poder sobreviver nessa época dessas investigações, principalmente da Polícia Federal. E quem está conosco, então, é o Pedro Simões. Pedro, bom dia para você. Muito obrigada por aceitar o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia, agradeço demais ao convite, fico muito honrado por participar do Bastidores do Poder. Bom, nessa semana, Pedro, nós tivemos uma matéria no Estadão mostrando que... Na segunda-feira, ontem, mostrando que alguns políticos que chegaram a ser presos por conta da Operação Lava Jato estão ensaiando voltar para a vida pública. E os que não podem ainda voltar, porque ou estão presos ou ainda têm condenação nas costas, estão preparando os filhos para concorrerem aos cargos públicos. A gente percebe que no mundo da política, quando você tem esse povo ensaiando para voltar, significa que a questão da corrupção, ela já que há uns 10, 15 anos, a gente começou a olhar para o Brasil e pensar no Brasil. Puxa, o Brasil está entrando no eixo e está começando a punir a corrupção. Nós percebemos que já não está mais daquele jeito. E houve um impacto também no mundo empresarial. Como que foi esse impacto no mundo empresarial e na economia no Brasil por conta dessas questões da corrupção? Olha, Rosa, acho que aqui tem várias questões, né? Acho que uma das primeiras questões, quando a gente olha para essa onda de anulações, de decisões sendo revertidas, esse é um problema que quem trabalha com direito criminal já conhece há muito tempo. Quando a gente está falando em punir pessoas, a gente precisa ser muito rigoroso. E quando a gente vê o número de pessoas hoje que estão no Brasil, às vezes encarceradas e não deveriam estar, porque o processo já passou do tempo de pena necessário, porque prescreveu, porque não cometeu aquele crime, o projeto Innocence, que ganhou a rede nacional, enfim, a gente vê muitos erros ainda na persecução criminal. Só que quando esses erros afetam pessoas que têm os recursos, de fato, de fazer uma boa defesa, elas conseguem muitas vezes reverter decisões que, a princípio, parecem justas. Então, a gente precisa ser bastante rigoroso justamente para evitar que decisões necessárias sejam revertidas, como é o que está acontecendo aqui. O combate à corrupção no setor empresarial, ele teve 2 grandes efeitos, eu diria, né? Um, a gente conversou sobre isso ontem, foi avassalador, por exemplo, para o segmento de engenharia de infraestrutura. Então, as empresas elas foram arrasadas, assoladas, a gente perdeu aí alguns campeões nacionais, o que foi um pouco o custo desse combate à corrupção. Mas, não só nesse segmento, como também em outros, hoje, as empresas elas adotam o compliance como uma estratégia de sobrevivência. E aí vale lembrar que, apesar de todas essas pessoas que você comentou estarem de volta ativa, a empresa ela tem a opção de trabalhar com elas, de negociar com elas, de se aproximar dessas pessoas. Ela não precisa só pensar no que é proibido e no que é permitido. O compliance ele também faz pensar naquilo que é conveniente, né? Também estimula as empresas a olhar para o histórico daquela pessoa ou daquela empresa com quem ela se relaciona. Bom, Pedro, ontem eu ainda discutia com um deputado aqui no estúdio sobre essa questão da Lava Jato.
né, que se fala, olha, o Moro meteu o pé pelas mãos, o Ministério Público também, e é por isso que a gente vê hoje uma situação de gente corrupta que está na rua, né, tecnicalidades, né? Mas a minha pergunta é, a gente viu, num determinado tempo, um Supremo Tribunal Federal com um tipo de comportamento. E a partir de um outro momento, com outro comportamento. E assim, por exemplo, a gente viu um Fachin desesperado tomando aquela decisão de colocar o foro de Curitiba como impróprio para julgar o caso do Lula, por exemplo, porque havia uma outra ameaça de que o Lula acabaria sendo inocentado. A gente viu isso, foi claro isso. Então, foi a operação que meteu o pé pelas mãos ou foi o Supremo Tribunal Federal que mudou de posição no meio do caminho? Porque ele validou tudo antes. Tudo. Sim, o Supremo, ele de fato teve uma mudança de postura bem significativa com relação ao Lava Jato. E essa mudança ela se acentuou principalmente quando a gente teve acesso às informações da Vaza Jato, né? Mas o que eu acho que é muito importante de ressaltar é que desde o início os erros da Operação Lava Jato estavam sendo anunciados e avisados por diversos advogados de defesa que tinham seus clientes ali sendo processados, tá? O que eu acho que a gente tem que separar, e é muito importante dizer assim, se uma pessoa, seja ela quem for, um empresário, um político muito relevante, cometeu algum crime ou está sendo investigado por cometer algum crime, isso é um dever do Estado fazer essa investigação, mas também é um dever do Estado e um direito dessa pessoa que essa investigação seja feita da forma correta. Então, cada um tem que ocupar o seu papel. O Ministério Público tem que acusar e o juiz tem que julgar. E esses papéis, eles se confundiram na Lava Jato. Com relação ao Supremo, Zé, eu acho que existe uma crítica feita pelo professor Conrado Huppner que ajuda a entender um pouco essa situação. O Supremo, ele deveria ser um órgão, ele deveria ser o guardião da nossa Constituição. Mas o que a gente vê são ilhas de poder. Cada um dos ministros acaba tentando entender a sua posição como eu sou o Supremo e eu vou depois dialogar com o plenário. Talvez não deveria ser assim. Talvez a gente deveria ter uma única corte que dialogasse e debatesse sobre os assuntos e ter bem delimitado o poder de cada um dos ministros de forma individual. Hoje essa delimitação ela não é muito clara. Isso está sendo muito debatido e eu acho que trouxe um pouco dos impactos do que você comentou e deve haver alguma mudança aí nos próximos anos. Eu tenho, por exemplo, a sensação de que o Barroso não mudou a posição dele nem 1 milímetro, o Luiz Fux não mudou a posição dele também, o Edson Fachin também não mudou a posição dele, e aí a gente tem o Marco Aurélio que sempre jogou sozinho e assim, difícil de entender, e aí aquela história do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do ministro Dias Toffoli. Assim, então, é isso que eu vejo. Eu não consigo, juro por Deus, hoje, olhar no Supremo e ver uma decisão como do Supremo Tribunal Federal. Eu olho e falo assim, a decisão foi do Gilmar Mendes, foi do Lewandowski, foi do Toffoli. Eu não vejo o Supremo como órgão mais. São as ilhas que ele falou, né? São as não ilhas. consigo ver. Agora, o Pedro, nós temos aqui no Brasil uma máxima, né, que a gente sempre fala que existe o que o Brasil, você cria burocracia para oferecer dificuldades e aí para ter dificuldades para que o agente público possa oferecer facilidades. Traduzindo, é corrupção. No Brasil, o político é o corruptor ou o empresário também é o corruptor também? Porque nós vimos vários empresários sendo presos e como devolvendo dinheiro, foram bilhões de reais devolvidos, né? Quem que é o corrupto no Brasil? Os dois são corruptos? E outra coisa, eu vou acrescentar a pergunta da Rose, né? Outra questão importante. Os empresários brasileiros que sofreram bastante com a Lava Jato, eles vão voltar à posição que eles estavam antes da Lava Jato, de achacar e serem achacados? Ou essa compliance vai ser real?
A corrupção no Brasil, essa é a minha leitura, né, tendo trabalhado bastante com isso nos últimos anos, é que ela funcionava como um mercado paralelo. Então, existe um mercado oficial de compra e venda de obras de infraestrutura. Esse mercado envolvia licitações, esse mercado envolvia um procedimento regular e a corrupção ela entrava como um balcão de negociações paralelo. Então, ela vinha sempre muito próxima, por exemplo, de um outro crime, no caso da infraestrutura, que é o crime de cartel. Por quê? Porque se só uma empresa tentasse cooptar o poder público, as outras empresas, se fossem honestas, poderiam ter percebido esse movimento, poderiam ter denunciado, poderiam ter agido de forma positiva, digamos assim, no mercado. Então, as empresas agiam em conluio, grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, nesse segmento econômico, elas agiam todas juntas em conluio, o que já é proibido, né? Esse acordo, esse acerto feito entre as empresas, isso é o cartel, e elas agiam depois comprando, cooptando servidores do poder público. Mas esses servidores sabiam também o poder que tinham em mãos, o poder ilegal que tinham em mãos. E a gente tem que separar também, tem que distinguir o papel de determinados servidores públicos, como, por exemplo, diretores da Petrobras e políticos. E aí a gente olha também para o problema da governança da Petrobras, um problema que está sendo posto hoje na pauta do dia por causa do preço do combustível. O quanto seria interessante a gente ter a Petrobras mais como uma empresa, ela é uma empresa pública, mas seria interessante ela ser mais empresária e ter mais autonomia na sua gestão, ou olhar para ela como um agente de política pública, e aí sim sujeito a políticas. Acho que a história está mostrando para a gente diversas possibilidades, diversos caminhos. Então, os dois lados da história têm sua parcela de culpa. E com relação ao compliance, Zé, eu acho que o futuro está dando uma oportunidade para segmentos que ainda não foram abalados por grandes investigações, segmentos que ainda não foram tocados por grandes devassas como a Lava Jato. Bom, nós estamos entrevistando o Pedro Simões, ele é um dos organizadores do livro Empresários no Banco dos Réus e também você atuou na equipe, né, da Lava Jato, não atuou na questão de dados? Eu atuei como advogado em diversos casos da Operação Lava Jato, investigações internas e também na defesa de empresas que foram processadas. Ah, ok. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós tivemos recentemente a aprovação da criação aí da liberação dos cassinos no Brasil. E uma discussão que a gente tem é o seguinte: isso vai facilitar a lavagem de dinheiro e outros... É um dos temores. É um dos temores, né? Como que você vê essa questão da lei? Você acha que no Brasil nós devemos, de fato, liberar os cassinos para poder recolher os impostos e investir em educação e naquelas critérios que foram colocados na lei? Ou você acha que isso vai facilitar a lavagem de dinheiro? Vamos lá, essa discussão ela me interessa muito, eu tenho acompanhado de perto o assunto, estou, em contato com algumas empresas do segmento, porque estamos de olho aí na regulação que é iminente. A gente não está falando hoje em dia só de cassino, acho que isso é muito importante deixar claro. A gente está falando hoje em dia de apostas de cota fixa. Então, a gente também está falando, primordialmente, talvez, e acho que tem mais até a ver com o mercado brasileiro, de players como aqueles grandes conhecidos que às vezes já estão até entrando no mercado brasileiro, no mercado de apostas esportivas, e hoje já é permitido fazer esse tipo de aposta desde que ela seja localizada no exterior. Então, esse dinheiro, ele já está saindo do Brasil, ele já está indo para fora, porque essa empresa ela pode operar, mas lá fora. Então, a gente vai trazer todo esse recurso para dentro do Brasil. Eu acho que hoje, quando a gente olha para o tema de jogos, essa deveria ser a nossa principal preocupação. Já é permitido, esse dinheiro está rodando todo lá fora, a gente vai trazer ele para dentro do Brasil. Tá? Esse acho que é o ponto número 1. E eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em apostas no mercado de futebol, que é o grande foco, isso já é feito, então a gente só vai ter ganhos ao trazer para o Brasil, porque se existe lavagem de dinheiro, digamos assim, ela já está sendo feita, isso não vai mudar. Mas ao trazer para o Brasil, a gente mantém os recursos aqui dentro, aí também os impostos, todos os ganhos sociais que a gente pode ter a partir disso. Falando especificamente do mercado de cassino ou desses outros mercados que vão surgir, porque essa regulamentação, o projeto de lei, etc., a gente pode
ter uma legalização de jogo do bicho, etc., e de outros focos de jogos, é uma questão de risco. Quanto mais risco um determinado segmento apresenta, maior tem que ser a regulação e maior tem que ser o controle. Então, eu acho que a gente vai precisar olhar para esse mercado e tentar diferenciar aquela aposta de cavalo, né? A aposta, eu torço pro Internacional, então eu vou apostar ali naquele jogo do Internacional. Acho que meu time tá ruim, vou apostar contra o meu time. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente vai ser eu ir numa casa de jogo do bicho. Vai ser eu ir num cassino. Então, esse segmento vai precisar ser olhado mais de perto. Pode ter lavagem de dinheiro? Pode. Com o que mais pode ter lavagem de dinheiro? Com ações em bolsa, com compra e venda de imóveis, com o setor de joias, com o setor de bens de luxo, com compra e venda de carro. Setores que às vezes são mais visados. Então, a gente regula esses setores. Eu sou muito a favor de liberar, sim, novas experiências de mercado, mas isso demanda também do poder público um esforço muito grande de fazer esses controles. Nossa, eu fico pensando o seguinte, Pedro. Na Europa, que, assim, em termos de controle, de fiscalização, está anos-luz em relação ao Brasil, porque tem populações, assim, que vão para cima, né, diferentemente da gente, que a gente fecha os olhos para grande parte dos atos de corrupção dos governos e das pessoas. Lá, a gente, assim, de tempos em tempos, a gente vê aqueles rolos de manipulação de resultado, de manipulação de jogos, de comprou isso, comprou aquilo, né? Acho que foi o quê? Há uns 4 ou 5 anos que teve um escândalo desse, caiu um monte de gente. Eu fico pensando aqui, cara. Como é que vai ser? Eu acho, José, que a gente tem uma oportunidade única agora. Quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, falou-se muito em privacidade por design, né? Então, antes de você lançar um produto no mercado, você já pensa assim, onde esse produto ele pode ter vazamento de dados, onde ele pode invadir a privacidade do usuário. E aí você já bloqueia esses canais no princípio. Você faz o design do produto pensando em proteger a privacidade. Quando a gente está pensando nesse mercado, a sua preocupação ela foi assim no ponto, é cooptação. Tá? A palavra que define isso é cooptação. Então, vamos pensar, por exemplo, uma grande empresa de aposta esportiva que passa a patrocinar equipes. Exato. E essa é uma grande preocupação, é uma preocupação legítima. Ela pode patrocinar times? Ela não pode? Esse debate ele precisa existir agora. Ele precisa existir neste momento em que a regulação está sendo pensada. Porque eu, por exemplo, na minha... Olha, só uma parte. Com o Arthur Lira lá, ela vai poder. Então, agora, e o grande problema, Pedro, no Brasil é justamente a falta de fiscalização. Não, e o presidente da Câmara da vez, o presidente da vez, porque tudo isso. A gente percebe, Pedro, e você que advogou para muitas empresas, que, por exemplo, nas organizações sociais, onde que está o pano da corrupção, fundo de pano da corrupção? É justamente a falta de fiscalização das prefeituras em relação aos serviços prestados. Aí as OS entregam notas fiscais de serviços fantasma, a prefeitura paga porque aquele dinheiro a mais vai ser dividido no bolso entre os políticos, os prefeitos e os gestores e as empresas, porque não há fiscalização, não há auditoria. E a grande preocupação é essa. Se de fato houver a fiscalização, obviamente você consegue perceber ou chegar no ponto da lavagem de dinheiro. Se não tiver, vai ser um Deus nos acuda, né, Pedro? Sim, e fiscalização e participação popular também, né, Rose? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas OS, nas OCIPs, então todas as organizações não governamentais que têm um contrato, que têm um relacionamento com o poder público, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tem muita gente séria fazendo um trabalho bom, bonito e essencial para assistência social, para segurança social, para saúde, para educação, ajudando imigrantes, etc. Então, a solução, ela nunca é simples. Nunca é a gente virar e falar, vamos acabar com isso, vamos tirar o fomento público. Imagina, a gente vai perder todo mundo que trabalha, às vezes, com população de rua, com imigrantes, com problemas que hoje são problemas reais no Brasil, né? Educação básica, creche, etc. Mas, muitas vezes, a pessoa que está lá sofrendo com um serviço mal feito por causa da corrupção, ela também não sabe para quem reclamar. Então, por exemplo, as pessoas elas não sabem que... Eu estou aqui no município de São Paulo. O município de São Paulo tem uma controladoria. Uma controladoria que
já trouxe excelentes resultados no sentido de combate à corrupção. Ela já tem um histórico fortíssimo. Ela é recente, sim, na situação pós-lei anticorrupção, né, que entrou em vigor em 2014, mas se a gente olha o histórico recente dela, desses últimos 8 anos, ela já teve grandes atuações, já recuperou muito dinheiro para os cofres públicos, mas a população, talvez, que está lá na ponta, não sabe que pode ter um canal de comunicação com a controladoria e, eventualmente, se ela tem uma suspeita de que o dinheiro que está chegando ali está vazando, ela não sabe o que fazer com esse dado. Então, essa informação precisa circular mais. Zezé, você tem mais perguntas? Não. Pedro, olha, eu quero agradecer, nós acabamos de ouvir o Pedro Simões, um dos organizadores do Livre Empresários no Banco dos Réus, e eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo na agenda para poder falar conosco. Muito obrigada, viu?